Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco nesse momento e poder nos intuir para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que possam nos auxiliar, efetuando a proteção do ambiente, para que possamos, assim, bem concluir a tarefa de hoje. Por fim, agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por nos permitir estar aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje é, como todos eles, né, da doutrina de Jesus, do Cristo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estudaremos um pouco sobre como se deu a formação dessa obra, quem foi um pouco também de Allan Kardec, né? O encarnado que foi incumbido de realizar o trabalho de agrupamento das informações e lançamento até mesmo do próprio livro, né? E veremos o conteúdo também que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, se ele, digamos, está em alinho ao Evangelho, né? Ou seja, a Bíblia ou não. Certamente, claro, podemos antecipar que sim, né? Mas então, se está em alinho, qual seria a diferença então do Evangelho da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento, para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então veremos essa diferença, que basicamente, adiantando um pouco, é que no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores eles explicam justamente as parábolas que Jesus contou e que estão todas elas descritas pelos evangelistas no Novo Testamento, né, na Bíblia, já com uma linguagem que todos nós podemos entender hoje, nos dias atuais. Então, basicamente, eles apenas decodificam o que Jesus quis dizer naquela época, através do método de parábolas, para que todos nós possamos, então, justamente compreender o que ele quis dizer. E o que Jesus quis trazer como mensagem para nós? E que estão, então, nos evangelhos, né? Seja no Novo Testamento, na Bíblia, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, nada mais é do que as leis de Deus para todos nós, para todos os encarnados, quanto para os desencarnados. Então, começando aqui, né, a explanação então da nossa palestra de hoje, perguntamos: qual o significado de evangelho? E o seu significado, então, ele é justamente boa nova, que é também um título de um livro pelo espírito de Humberto de Campos, com psicografia do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Então, o Evangelho é isso, é a boa notícia, né? Num planeta, num mundo em que as informações de até então, ou seja, do período que o Cristo vivia, até aquele período onde ele iniciou, então, a transmissão das boas notícias, da boa nova, do seu evangelho. As informações de convivência eram, por demais, muito rudes, né? Basicamente aquelas oriundas ainda da primeira grande revelação, com Moisés e também, claro, as leis civis que ele estabeleceu, dentre elas a lei a pena de talião, né? Do olho por olho, dente por dente. E claro que isso foi necessário naquele momento, mas que a humanidade já ansiava por algo mais voltado ao amor, à misericórdia, ao perdão. Então, é justamente isso que Jesus vem trazer, então,
nessa boa notícia que é o Evangelho. E essa boa nova, então, é para quem? Essa pergunta é bem simples de responder, não é? Certamente que é para nós outros, ou seja, tanto nós encarnados de hoje, né, do presente momento, quanto para os encarnados e desencarnados que se encontravam há mais de 2023 anos atrás, o Evangelho é para cada um, né, de nós outros. Tanto encarnados quanto desencarnados também. Somos nós que necessitamos desse conhecimento, porque nós ainda nos estamos num patamar evolutivo que necessita justamente conhecer as leis de Deus que jazem dentro de nós, na nossa consciência, que é a assinatura de Deus em nós. Porém, nós precisamos apenas relembrar disso, né? É como se fosse um auxílio exterior para que nós venhamos a fazer o trabalho interior de autoconhecimento e descobrirmos que, digamos, as leis de Deus estão em nós. Né? Porque se nós somos filhos de Deus, ora, nós não podemos ser algo diferente dele em essência. Então, se Deus é todo amor, né, nós logo somos amor também. Não todo, né, porque todo só Deus. Mas isso quer dizer o quê? Então que o Evangelho, né, que é basicamente a lei de amor e caridade, vem nos lembrar isso, vem nos mostrar aquilo que já está dentro de nós e que nós ainda não percebemos, que ainda nós não compreendemos que está dentro de nós. Né, que nós apenas precisamos descobri-la dentro de cada um de nós. Mas essa boa nova, ela surgiu assim, de repente, né? Ou seja, Jesus encarnou no planeta Terra e simplesmente trouxe o Evangelho. Em 3 anos ele passou todas as informações, deu o exemplo de cada uma delas, assim, do dia para a noite. Nós vamos ver que não, né? Ou seja, na história da humanidade, houve sempre uma preparação das consciências, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, para que pudesse receber um conhecimento mais novo. Então, antes mesmo do Cristo trazer o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, no seu Novo Testamento, veio antes o Antigo Testamento com Moisés. Por quê? Era necessário que antes fosse dessa forma, para que preparasse, justamente através do tempo, as consciências, né, dos encarnados e desencarnados e encarnados, para que pudesse, então, melhor aceitar as novas ideias que viriam, então, com Jesus. E, se pegarmos o Antigo Testamento, ainda assim, no período que antecede a humanidade daquela época, né, ou seja, ali do Oriente Médio, com os hebreus, que estavam ainda ali no Egito, né, sendo subjugados pelo povo egípcio da época, nós vamos observar que muito antes ainda, quando a humanidade ainda habitava nas cavernas, né, estavam ali saindo desse período e já se estendendo pelo planeta Terra, esse homem primitivo ele já tinha uma noção interior da existência de um ser maior, né? O que nós chamamos hoje de Deus. Esse homem primitivo ele já tinha essa noção interior. Então, quando ele via ali as forças da natureza, né, como o raio ou uma tempestade, enfim, tudo aquilo é para ele já sinais do sobrenatural, de algo que eles não compreendiam e, consequentemente, determinavam como divinas. Né? Então, ou seja, foi necessário diversas encarnações, mas muitas encarnações, como o quadro aqui nos mostra hoje, que ainda assim ocorre até hoje, não é? Ou seja,
um espírito que faz uma jornada evolutiva através de diversos corpos, em morfologias alternadas ou sequenciais, né? Deus somente o sabe, passando também por diversos povos, por diversas condições socioeconômicas, por diversos tons de pele ou altura, ou, enfim, aptidões diferentes. Né? Ou seja, através dessa esteira de encarnações, que tanto o homem da antiguidade quanto o mais recente realiza, para que pudesse, né, sempre recebendo ali na dosagem certa a informação, em que ele chegasse a um ponto que pudesse então estar apto a receber então um conhecimento de ordem moral, ética, e como foi justamente, né, com o povo hebreu na época do Cristo. Ou seja, eles receberam então a primeira revelação com Moisés e os 10 mandamentos, e passado algum tempo de maturação desses conhecimentos naquela coletividade, eles então se acharam ali já passíveis de receber então uma ampliação desses conhecimentos, que veio então justamente com o Cristo. Então nós vamos perceber que na natureza é basicamente assim que funciona, né? Ou seja, os conhecimentos eles vêm em dosagens exatas do plano espiritual, a mando de Deus, no momento certo, na hora exata, para que todos possam absorver ali e ter a ferramenta, digamos assim, para a sua evolução espiritual. E assim se dá até hoje. Então, após o raciocínio mais desenvolvido, né, por isso que a evolução em termos intelectuais ela tem a sua função de ser, porque ela auxilia justamente também num trabalho de melhor assimilação do conhecimento espiritual, da prática do amor e da caridade, porque o raciocínio vai poder o quê? Compreender o porquê da necessidade de se emanar amor e caridade. Né? Então, conforme o raciocínio da humanidade vai se desenvolvendo, esses novos conhecimentos vêm chegando, né, para todos. E ali, então, nós temos Moisés, que foi, então, justamente aquele líder do povo hebreu, que trouxe, então, o primeiro livro psicografado do mundo, que foi os 10 Mandamentos. Moisés, que era um médium, né, detinha de diversos tipos de mediunidade, subiu a um certo momento em um monte, e ali, claro, em transe mediúnico, recebe então dos espíritos superiores os 10 mandamentos, que foram então trazidos ao povo hebreu, que se encontrava ainda vivendo no deserto, passaram ali 40 anos, né, logo que haviam saído da escravidão do Egito, à procura da chamada Terra Prometida. E ali Moisés então passa a ensinar os 10 mandamentos e também estabelece leis civis muito severas. Uma delas, inclusive, por incrível que pareça, era justamente a proibição de consulta aos mortos, porque a mediunidade é inerente ao ser humano, e inerente a todos os povos. Logo, haviam médiuns entre aqueles hebreus. E, claro, como não eram moralizados, né, utilizavam dessa ferramenta apenas para ganhar dinheiro, vantagens. Né? Agora, nós sabemos que os bons espíritos não compactuam com esse tipo de atitude. Então, como eles não estavam presentes, claro, os maus espíritos fazem a parte. E isso poderia trazer um prejuízo muito grande àquele povo. Então, foi por isso que Moisés, então, fez essa proibição de consulta aos mortos. Mas então, Moisés realiza esse trabalho. Depois, passado um tempo, o povo hebreu, que era o único, quiçá, povo da humanidade, que já tinha a concepção bem clara do Deus único, recebe então um segundo, digamos, grande instrutor, né? Ou seja, recebe
uma nova aliança para com Deus, que é então com Jesus Cristo, onde ele mesmo deixa claro, né, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, o pão que Moisés trazia, né, era muito mais de caráter material, porque durante as viagens no deserto as pessoas tinham fome e com a mediunidade dele ele encontrava pequenas gramíneas que nasciam mesmo no deserto e que alimentavam a população. E aí essas pessoas chamavam, né, do pão do céu, né, que Moisés trazia. E aí Jesus faz uma analogia de que não, olha, o alimento verdadeiro, não do corpo, mas o alimento da alma, não é o maná, ou seja, não é o pão do céu que Moisés lhes dava, mas sim o conhecimento das leis de Deus de uma forma ampliada que o Pai traz através de mim, que estou aqui, então, ensinando o Evangelho, ou seja, as leis de Deus, e principalmente demonstrando, né, eles por mim mesmo. Então, o Cristo vem, realiza esse trabalho, né, que está, então, contido no Novo Testamento, ou seja, o seu Evangelho na Bíblia, e que segue, então, para conosco aí até os dias de hoje, né? Então, nós temos diversas religiões que utilizam o Evangelho, a Bíblia Sagrada, então, como a doutrina, né? O corpo doutrinário das religiões. E é incrível, né, o quanto que Jesus marcou a humanidade, porque o seu nascimento, né, e o início do seu evangelho marcou a humanidade antes dele e depois. Tanto que hoje nós contamos o tempo como aqui hoje, né, 2023 anos depois de Cristo. E mesmo em países que basicamente utilizam outros tipos de calendário, nós vamos observar que ainda assim, mesmo assim, também utilizam o calendário do dito Ocidente, né? Ou seja, tendo como Jesus Cristo o marco ali de, digamos, de divisor de águas, né, em termos morais na história da humanidade. Então nós vamos observar essa força, né, que é o Cristo para todos nós aqui no planeta Terra. E os evangelhos, eles nasceram da seguinte forma. Quando Jesus foi crucificado, os evangelistas, então, passam justamente a contar as histórias que eles viveram com o Cristo, os ensinamentos que ele havia deixado, né? E as pessoas se interessavam muito, mas elas começaram a solicitar aos evangelistas cópias escritas destes conhecimentos, né, dessas histórias, porque gostariam de estudar novamente uma outra oportunidade, ou até mesmo levar para alguém, né, entregar esse conhecimento para alguém. Talvez eles não tinham a mesma memória que os evangelistas tinham. Então foi aí então que surgiu justamente o início do Evangelho como um livro. Ou seja, cada evangelista foi então escrevendo, né? Diversas pessoas foram escrevendo ali o que os evangelistas ditavam e foi se montando então um livro que se deu então origem ao Evangelho. E aí, né, quando o Cristo já havia desencarnado, ele retorna uma outra oportunidade, aqui já em espírito, e ele se apresenta, né, tal qual ele esteve encarnado, claro, ou de uma forma mediúnica, né? Ou seja, ou ele se materializou ali, ou foi de acordo com a mediunidade outra, né? Que os apóstolos, todos eles eram médiums. Então, claro que eles também forneceram um ectoplasma ali, até mesmo sem saber, para que o perispírito do Cristo pudesse ficar tangível à vista deles, ou algum outro tipo de mediunidade. Mas, de qualquer forma, então, o Cristo vem e diz o seguinte: se vós me amais, guardai os meus mandamentos.
E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito e ensinar todas as coisas. Então, hoje, nós sabemos que a doutrina espírita é justamente esse outro Consolador que Jesus havia prometido. Porque justamente está em alinho com o que ele falou. Como ele disse, né? Vos fará relembrar o que vos tenho dito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, tudo o que ele disse está justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é inclusive o tema de hoje. Né? Então, as parábolas que ele contou, de ordem moral, estão lá, explicadas pelos espíritos superiores. E na outra parte que ele complementa, onde ele diz e ensinar todas as coisas, nós podemos observar que já temos um início aqui nas 4 outras obras que Allan Kardec também ajudou a trazer, né, para a humanidade, que foram a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Ou seja, tudo aquilo que o Cristo não teve condições de falar na época, então a nova doutrina, ou seja, o novo Consolador, então, fez justamente então de acordo com o que ele havia dito, né? Então, por isso nós acreditamos que o Espiritismo, ou doutrina dos Espíritos, ou doutrina espírita, esses 3 nomes resumem basicamente a mesma coisa, é justamente então esse outro Consolador prometido pelo Cristo. E aqui os espíritos superiores complementam, né? O Espírito de verdade, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer recordar aquilo que vos tenho dito, né? Basicamente o que nós acabamos de falar. E o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para conhecer. Ou seja, na época do Cristo, é uma verdade. Porque se a população de encarnados e encarnados da época estivesse preparado para receber esse conhecimento, eles não teriam crucificado Jesus. Né? Então, isso comprova o que ele falou. Ou seja, na época, realmente a humanidade não estava madura para compreender os ensinamentos do Cristo. E muito menos ainda ensinamentos da doutrina espírita, né, se houvesse na época. Porque, afinal de contas, né, uma outra comprovação aqui é a seguinte: ora, se em apenas 3 anos, Cristo ainda falando por parábolas, ou seja, parábolas são aquelas historinhas que se contam para as crianças, para que elas possam refletir sobre o conteúdo e abstrair ali o conhecimento, né? Resgatar ali o pensamento principal. Se ele utilizou dessa metodologia em 3 anos e ainda assim nós o crucificamos, imaginemos nós se ele tivesse vindo e falado claramente, como se hoje pode-se falar, né, sobre um determinado tema, sobre espiritismo, por exemplo, ou sobre evangelho, sobre as leis de Deus. Então, ele foi necessário que isso fizesse e, claro, foi perseguido por isso, né? Comprovando mais uma vez que a humanidade não estava preparada na época dele, quando ele esteve encarnado, para receber justamente então esse outro consolador que é o Espiritismo. Então, o que, que o Cristo faz? Ele traz, em primeiro lugar, o fundamental, que é o Evangelho, ou seja, essa boa notícia. Qual que é a boa notícia para a humanidade que estava desesperada, querendo algo além do olho por olho, dente por dente? Né? Querendo ali algo que não se sabia o que era, mas que não era o que se tinha naquele momento. Que é o quê? Que é a misericórdia, que é o amor, que é o perdão, que é a caridade. Então é justamente isso que Jesus faz. Ele traz o seu evangelho primeiro, né, que é basicamente a lei de amor e caridade, né, lei de Deus universal, de todo o tempo, que sacia justamente a ânsia da alma humana. Né? Então ele faz isso em primeiro lugar e deixa o restante para um consolador futuro que veio então na época certa, quando a humanidade já estava mais intelectualizada, já estava
mais assim preparada então para outros conhecimentos. E aqui o Cristo faz exatamente isso, né? Resumindo, ele traz o Evangelho, engloba Moisés, ele engloba os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são também divinos, né? Apenas as leis civis que Moisés estabeleceu, como essa da proibição da consulta dos mortos, do trabalhar, que não podia trabalhar ao sábado, ou curar de domingo, enfim, esses detalhes Jesus ele mostra então que são desnecessários, né? Mas não exclui o que é de divino da primeira revelação. Tanto é verdade que ele mesmo diz: eu não vim para destruir a lei, e sim para cumpri-la. E, ao mesmo tempo, estabelece a boa nova, o Evangelho, e promete um novo Consolador no futuro, que viria, então, justamente pelos espíritos superiores, da espiritualidade, né, do plano espiritual, que enviariam as mensagens através dos médiuns, e que um encarnado em particular, sendo este Allan Kardec, realizaria então justamente digamos, arrumaria esses conhecimentos, né? Ele estaria juntando esses conhecimentos então em livros, em obras que a humanidade toda pudesse então estudar mais tarde. E um em particular, que é o tema de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até mesmo porque, se nós observarmos, né, na história recente da humanidade, nós tivemos lá, temos ainda, né, diversas correntes filosóficas, religiosas, como o judaísmo, né, que começou em 1713 a.C., o budismo em 483 a.C., o próprio cristianismo, né, a partir do ano 33, quando se dá o início da propagação das ideias cristãs e do evangelho, através, claro, da Bíblia, né? O islamismo, que veio após o cristianismo, mesmo essas doutrinas, né, se nós observarmos, qual delas que seria recente, que explica melhor os ensinamentos de Jesus? Qual delas que seria? Bom, nós vemos que ali que duas já são antes. O próprio cristianismo, enfim, são as parábolas. O islamismo não traz necessariamente as explicações do que Cristo quis dizer. Qual outra que melhor explica, então, o que Jesus trouxe de ensinamento? Se não, justamente, uma nova... Não é só uma religião, mas também não é só uma ciência. Não é? Ou seja, ela é uma doutrina que se sustenta num tripé, sendo ela a filosofia que faz os questionamentos, a ciência que explica e a religião que sublima. Né? Então, ou seja, ela é certificada, né, dessa forma. Se não, justamente o espiritismo, ou seja, a doutrina espírita, que se deu origem, então, no ano de 1857, com o lançamento do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, então, por Allan Kardec. E que, posteriormente, veio, então, justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo essa parte moral, né, justamente do que o Cristo quis dizer, comprovando justamente aquela mensagem que ele havia dito aos apóstolos séculos passados. Então, a doutrina dos espíritos é justamente a versão 2.0, digamos assim, justamente do cristianismo. Né? Então, ela é uma ciência de observação que tem essas consequências morais, né? E que há uma comprovação religiosa ali. Né? Porque ela explica justamente, então, as parábolas do Cristo, o que ele efetivamente quis dizer com o conhecimento de hoje, né, com a forma de comunicação que nós temos hoje. Mas por que segundo o Espiritismo? Ou seja, por que o nome do livro chama-se Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo os Espíritos? Bom, a resposta basicamente está na pergunta, né?
ou seja, é o Evangelho segundo os Espíritos, ou seja, segundo a explicação dos Espíritos superiores. Inclusive, muitos desses espíritos superiores que se encontravam no plano espiritual, na oportunidade, eram justamente os apóstolos do Cristo. Então, ali nós vamos ter mensagem de João o Evangelista, né? Claro, no plano espiritual, transmitindo a sua mensagem através de um médium que foi anotado e que Allan Kardec, então, teve acesso. E aí ele, então, foi justamente compondo esse livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como é que se deu isso? Bom, basicamente funcionou da seguinte forma. Na França, né, no ano de 1804, nascia então uma pessoa chamada Hippolyte Léon de Nazard Rivail. E mais tarde, né, ele se tornaria então o que nós chamamos hoje de Allan Kardec, ou seja, é um pseudônimo que ele mesmo colocou após receber uma mensagem do Espírito na época, de que o seu nome, numa das suas encarnações passadas, foi Allan Kardec, entre os celtas, né, entre os druidas. E lá, então, ele passa a adotar esse pseudônimo de Allan Kardec, justamente porque como ele foi um cientista, né, um pedagogo, foi muito conhecido na França, no meio acadêmico, ele não queria, digamos assim, que a sua fama, né, que a sua relevância científica pudesse atrapalhar justamente o desenvolvimento da nova ciência espírita que estava nascendo. Então ele adota esse pseudônimo justamente para se diminuir como pessoa e dar mais ênfase ao conteúdo, né, dessa nova ciência que é, então, a doutrina dos espíritos. E Rivail, então, ele foi convidado a presenciar um fenômeno que iniciou-se nos salões da nobreza na França, que eram as chamadas mesas girantes. E, a princípio, ele não aceitou o primeiro convite, né? Claro, ele era um cientista, jamais aceitaria algo que não fosse comprovadamente científico. Mas, num segundo convite, ele observa o fenômeno e dessas mesas, né, que flutuavam no ar sem um ponto de apoio, e principalmente que essas mesas respondiam questões tocando no chão. Né? Se tocava uma vez era sim, duas vezes era não. Então aquilo chamou a atenção dele não pelo fenômeno físico em si, mas pelo fato de estarem respondendo como inteligências. E isso então fez com que Allan Kardec passasse a estudar esses fenômenos, né? E que paulatinamente foi se descobrindo uma evolução nessa comunicação. Então alguém colocou um abecedário no chão e aí a mesa ia tocando em cada uma das letras, formando uma palavra. Então, dali já houve uma evolução. Posteriormente, se utilizava, então, uma cesta, né, com uma caneta, e ali, tocando ali, passava, então, justamente a fazer a escrita, que era um método ainda mais rápido do que as mesas que batiam. E aí, claro, nessas comunicações, os espíritos orientaram que, olha, vocês não precisam de nada dessas questões, digamos assim, materiais para que a gente possa se comunicar. Existem os chamados médiums, ou seja, encarnados que servem justamente de retransmissores, né, das nossas informações. E passou-se então diretamente à questão dos médiums, né, aos médiums psicográficos e também aqueles que digamos, têm a mediunidade em que há uma transmissão das informações dos espíritos através da fala. Então, isso tudo auxiliou muito para que o processo se desse de uma forma mais rápida. Então, Kardec, o que ele faz? Claro, como ele era um cientista, ele elabora então questões, e principalmente questões cuja a humanidade sempre quis obter respostas. Né? Questões assim profundas, em que o espírito humano anseia por respostas. E ele então
passa a enviar essas perguntas, realizar essas questões a esses espíritos, e ele começou a obter as respostas. E aí, ele não fazia isso com apenas um único médium. Não, ele começou a fazer isso com diversos médiums, não só na França, mas como no mundo todo. Então, ele enviava por carta as questões, recebia as respostas, e sempre da mesma questão. E ali ele analisava todas as respostas. E ele percebia que existia, embora a linguagem fosse um pouco diferente de um espírito para outro, mas que havia algo, uma informação universal ali presente. Então, ele ficava com essa informação universal como sendo, digamos assim, correta, né? E incluía, então, nos livros, como foi o caso também do Evangelho segundo o Espiritismo. Nascendo assim o que nós denominamos hoje de codificação espírita, né? Ou seja, 5 obras básicas e fundamentais que trazem justamente o alicerce da doutrina dos espíritos. Para aqueles que, porventura, nunca tenham estudado o espiritismo, nós recomendamos, em primeiríssimo lugar, o estudo dessas obras. Não se pode compreender o espiritismo sem antes estudar as obras da codificação. E cada uma delas tem um motivo de ser, né? Então, na Gênese, nós temos ali a explicação da formação planetária, da vinda dos espíritos, como que se deu todo esse processo. No livro dos espíritos, é como se fosse o nosso manual de instruções, né? Porque nós somos espíritos. Então, ali traz perguntas e respostas que a humanidade anseia, assim, desde muito tempo, né? Desde que se tornou, digamos assim, consciente de si próprio, né? Até hoje. Depois nós temos o livro dos médiuns, que trata-se basicamente dessa possibilidade de comunicação existente entre o plano físico, denso, material, esse que nós estamos aqui no corpo encarnado, e o plano espiritual, que é também material, mas só que menos materializado, né? Ou seja, extremamente menos materializado do que o plano material. E que lá, então, existe essa possibilidade de comunicação através dos médiums, ou seja, encarnados que têm essa mediunidade aflorada. Todos nós temos, né, num certo grau, mas só que alguns em particular têm essa mediunidade mais aflorada e que permite justamente, então, essa comunicação entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Depois nós temos o céu e o inferno, né? Que é justamente a explicação de como é que funciona esse céu ou esse inferno, né? Que não é necessariamente um local físico circunscrito, né? No planeta Terra ou fora dele, né? Ou seja, não é dentro ali do núcleo da Terra, na lava, mas também não é no céu, nas nuvens, não. O céu e o inferno nada mais é do que uma condição moral interior. Ou seja, se a pessoa está pensando, sentindo, falando, agindo em alinho às leis de Deus, automaticamente a sua consciência está em paz, logo está num verdadeiro céu, né? E o mesmo ocorre de forma contrária, né? Se o espírito age em desalinho às leis de Deus, né, das diversas formas com que nós podemos emanar, seja pela nossa omissão em fazer o bem, seja pela nossa fala, seja pelo nosso pensamento, seja pelas nossas atitudes, claro, vai estar vivendo um verdadeiro inferno. E não precisa desencarnar para chegar nesse céu ou esse inferno. Ora, propriamente encarnado já se pode estar nessa condição, né? Então, o livro Céu e Inferno traz essas informações para nós. E aqui nós temos o tema de hoje, né, também, como a obra aqui de cunho mais importante, ao meu ver, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz justamente aí a parte moral, né, ou seja, os ensinamentos morais que o Cristo traz, que nada mais nada mais são, né, do que as leis de Deus, né, basicamente. Então, é isso. O Kardec ele obtinha as respostas, né, oriundas dos espíritos,
desencarnados, e fazia então ali todo um trabalho para compor justamente essas obras que nós mostramos agora há pouco. E que até hoje, né, nós vamos observar que a doutrina dos espíritos, ela continua, mesmo depois de Kardec, os espíritos superiores continuam emanando informações para nós na humanidade, continua nos auxiliando, estando conosco, nos intuindo, né, nos ajudando. A prova disso está aqui, né, que são as obras chamadas complementares, aquelas principalmente que vieram aí pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, né, só dele foram mais de 400 obras psicografadas em mais de 70 anos de mediunidade, né, totalmente pautada no Cristo, no amor e na caridade. Né. Todos os livros, Francisco Cândido Xavier fez o registro de doação dos direitos autorais para instituições de caridade das obras. Né. Nós temos ali também Divaldo Pereira Franco, mais de 200 obras psicografadas. As obras também são revertidas ali, os valores financeiros oriundos das vendas, revertidos para a Mansão do Caminho, né? É uma instituição que cuida ali de crianças e da comunidade necessitada ali de Salvador, né? Em que ele preside ali, ele auxilia ali. Foi um dos fundadores, né? Juntamente com seu amigo. Então, assim, e muitos outros, né? Que nós poderíamos citar aqui também. Ou seja, basicamente, então, aquilo que nós havíamos dito do que o Jesus fez. Ele trouxe, então, em primeiro lugar, através do seu evangelho, através da sua boa nova, justamente, então, as leis de amor e caridade. Dentre todas as outras, ele se fixou no mais importante. E como é que é composto, então, o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, basicamente, esse livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz ali 5 partes. Né? Então, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres que Jesus realizou, as predições, as palavras originárias dos dogmas, né? E o ensino moral. Então, dessas 5, o fundamental ali, então, que o Cristo traz é justamente esse, o ensino moral. Até mesmo porque a questão assim dos atos comuns, dos milagres, das predições, isso tudo é visto também ali no livro A Gênese, né? Já a questão dos dogmas é visto no livro Céu e Inferno. Então, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, está ali de forma contracta ali, ESE, é justamente o ensino moral, né? Ou seja, as leis de Deus para nós, né? Os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Esse é o objetivo exclusivo, então, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, então, e o que é, então, o Evangelho segundo o Espiritismo? Ora, é um código de moral universal. Né? Então, Deus, quando ele criou a vida tal qual a conhecemos, ele instituiu leis, ele criou leis tanto morais quanto as suas leis morais. E, claro, nos criou, né, como seus filhos, e que para que nós viéssemos a evoluir, ou seja, a crescer por nós mesmos, ele foi dando maneiras, né, que nós, auxílios, para que nós viéssemos a descobrir isso, ou seja, essas suas leis. Né, então, foi nos auxiliando para que nós descobríssemos em nós mesmos esse código de lei moral universal. E é por isso que ele envia, então, Jesus, no momento certo à humanidade, justamente para transmitir essas informações, para que nós, então, estudando, tentando colocar em prática a partir de nós mesmos, viéssemos, então, a descobrir que nós somos capazes disso. E se nós somos capazes de refletir essa moral universal, né, de amor e caridade, é porque existe dentro de nós. Né? Então, essa que é a questão.
E a disposição, basicamente, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, então, de um lado, as máximas e do outro, os comentários, né, de Allan Kardec. Então, as máximas são justamente o que Jesus disse lá na época, né, as parábolas, o que os espíritos superiores esclarecem sobre elas, né, com o linguajar de hoje, e do outro lado ali os comentários que Allan Kardec fazia com relação ao tema ali desenvolvido. E mais importante é que, né, essas instruções elas foram ditas ali pelos espíritos. Por isso então que é doutrina dos espíritos ou doutrina espírita, né, ou espiritismo. Então por quê? Porque veio dos espíritos e continua até hoje, né? Isso não pode mudar, inclusive, não é? E qual a importância, então, do Evangelho segundo o Espiritismo para mim? Aqui a gente já deu uma dica, né? Se são as leis morais universais de Deus, né, que é bom para mim, então acho que já a resposta já está dita, né? Mas aqui, vamos lá. Olha, o conhecimento das leis de Deus, né? Então o Evangelho, essa boa nova, é justamente o de preparar as almas ante a grandeza espiritual que jaze dentro de si. Um velho sábio da humanidade já havia nos comentado, né, nos ensinado isso desde muito tempo atrás. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, esse conhece-te a ti mesmo não é só nós identificarmos os nossos equívocos para tentar melhorar, mas conhece-te a ti mesmo é também reconhecer que nós somos de natureza divina. Todos nós. Né? Então, ou seja, descobrir em nós justamente essas potencialidades da alma, né? Do amor, da caridade, que é o que o Cristo trouxe no seu Evangelho, na sua Boa Nova. E as explicações racionais, então, por que eu devo cumprir essas leis de Deus? Justamente por causa da existência da lei de ação e reação, ou de causa e efeito, né? Em que, ao eu cumprir essa lei de Deus, de amor e caridade, eu estou automaticamente caminhando, né, para o efeito, que é o que? É a verdadeira felicidade que todos nós buscamos, que todos nós ansiamos. Então, um dos motivos então do Evangelho do Espiritismo é justamente esse. Ele também higieniza a alma. Então, aqui nós entramos na utilização do Evangelho segundo o Espiritismo que nós devemos fazer principalmente nos nossos momentos de oração. Então, abrir ali o Evangelho segundo o Espiritismo ao dito, entre aspas, ao acaso, e ali ler o que caiu, né, e fazer uma oração. Isso higieniza a nossa alma. Então, assim como nós precisamos tomar um banho para o corpo físico, para mantê-lo higienizado, limpo, né, nós também precisamos fazer isso com a nossa alma. A oração e uma leitura edificante, ainda mais do Evangelho, de preferência segundo o Espiritismo, ele realiza esse trabalho, né? Ele, digamos assim, limpa o nosso pensamento, né? As nossas energias ficam, enfim, limpas, né? E também a importância da realização do Evangelho no lar, né? Que traz ali um ambiente mais salutar, as pessoas que habitam aquele lar passam a se entender melhor, estabelecem laços de amizade maiores, né? Há um consenso maior, né? Há uma força maior para passar pelas dificuldades, pelas provações ou pelas expiações que cada um porventura esteja passando. A realização do Evangelho no lar, um dia na semana, né? Faz um convite ali para todos os membros que estiverem em casa, faz ali uma leitura, né? De um ponto que tenha caído, antes fazer uma vibração, depois ali faz uma oração pelos necessitados e pronto, né? Isso cria também uma barreira vibracional contra os espíritos que ainda, nossos irmãos, que ainda se encontram em dificuldades
no sentido dos seus pensamentos, né, dos seus sentimentos, ainda em desalinho às leis de Deus, que possam, porventura, interferir ali naquele lar, naquelas pessoas. Então, cria ali, a realização do evangelho no lar cria, justamente é como se fosse essa redoma, né, de vidro, essa proteção contra esses espíritos que se encontram nessa condição momentânea. E faz aquele trabalho de amparo, né, perante as dificuldades materiais ou espirituais que os membros da família estejam sofrendo. São as provas, as expiações que são comuns à vida, né, fazem parte ainda da nossa humanidade, porque estamos num planeta de provas e expiações. Então, ou seja, não é que o planeta em termos físicos se encontra assim, mas os habitantes que o compõem, né, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então, como são espíritos ainda devedores, né, ainda que tenham necessidade de passar por provas para se comprovar, né, uma melhoria moral interior, então é natural que ocorra ali justamente essas provas, essas expiações, e a realização do evangelho no lar vai fazer justamente esse contraponto, né? Vai trazer o auxílio, vai trazer a energia necessária para que se possa vencer justamente essas provas e expiações com maior facilidade. E o que devemos fazer então com o Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, certamente que estudá-lo, né? Então, assim, não basta nós adquiri-lo e guardar numa estante, né? Ou tê-lo como um objeto de decoração. Não, é um livro, mas ele precisa ser estudado, né? É fundamental que nós venhamos a estudá-lo. Uma das formas acabamos de citar, a realização do Evangelho no lar. Mas podemos fazê-lo ainda de muitas outras formas, no centro espírita, num curso regular da doutrina, ou conosco sozinho em casa. Enfim, é fundamental que nós venhamos a estudar. É justamente as leis de Deus, né? É como se nós estivéssemos conhecendo justamente como funcionam as leis de Deus, né, em termos morais. E isso é bom para nós, porque nós saberemos então justamente o que é bom e o que não é muito bom para nós. Não é? Então, o Evangelho no Lar é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, né, e de praticamente, eu creio, né, todas as demais instituições espíritas, os centros espíritas também abracem justamente essa campanha. E ali, porque o Cristo, quando ele disse para nós, né, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Ou seja, quando nós estudamos o Evangelho, nós nos afinizamos aos espíritos que também anseiam pelo mesmo conhecimento, pela mesma transformação, pela mesma vontade de transformação interior, para o melhor. Né? E isso, claro, realiza então essa possibilidade de o Cristo estar conosco, né? Porque o seu alcance abarca a humanidade inteira. Ou seja, ele do plano espiritual, né, o seu raio de ação, né, a sua luz emana pela humanidade toda. Então, sim, ele pode estar conosco ali no Evangelho, por que não? Não é? E nós temos que entender que nós nunca estamos sós, né? Como o apóstolo Paulo nos ensinou, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Ou seja no plano espiritual ou seja no plano material, nós estaremos sempre ali contando então com os espíritos. E falando em plano espiritual, é bem isso que acontece quando nós estudamos o Evangelho Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou seja, nós temos uma figura aqui em que nós temos os encarnados sentados à mesa, uma família, realizando então o Evangelho no lar, e ali então os espíritos benfeitores que estão ali também juntos, né? Sejam eles os chamados anjos guardiões ou espíritos familiares, os espíritos que foram convidados, né, que foram trazidos à reunião ali, porque necessitam de algum amparo,
espíritos que espontaneamente ali quiseram estar, né? Se lembraram que naquele dia, naquele horário, é realizado o Evangelho no lar. Então, nós vamos observar que a benfeitoria não é apenas para os encarnados, mas também para os desencarnados, que se afinizam, que estão ali reunidos em conjunto, digamos, obtendo também conhecimento das leis de Deus que vem do Evangelho segundo o Espiritismo. E, por nossa conta, né, o que nós devemos fazer também com o Evangelho segundo o Espiritismo? Ora, o que o Cristo nos ensinou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, sim, nós devemos ir pregar o Evangelho segundo o Espiritismo a toda criatura. E aqui nós não devemos confundir com proselitismo, né? O que é o proselitismo? Ou proselitismo, acredito que seja o correto. Não é querer forçar as pessoas a aceitarem, a ouvirem o que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, ou forçarem a que eles leiam. Não, não é isso. O mais importante, claro, nós podemos comentar numa conversa, caso a pessoa queira saber mais, nós vamos falar, não é? Agora, se a pessoa não se interessar, também não é necessário, né? Cada pessoa tem o seu grau de entendimento, enfim, as suas vontades que devem ser respeitadas. Mas o que mais importante aqui que o Cristo, acredito eu, que quer dizer, né, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, é quando nós cumprimos o quê? As leis de Deus, né? E principalmente a lei de amor e caridade. Então, cumprir as leis de Deus não é somente as leis, por exemplo, do trabalho, né? Aquela que nós realizamos para ganhar o sustento do dia a dia, ou a lei do progresso, de estudar, ou a lei de sociedade, que é de participar de um grupo comunitário, auxiliando ali os demais membros com os quais nós convivemos. Não necessariamente, mas principalmente cumprir então a lei de amor e de caridade, né? Que é o reflexo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas diversas formas com que ele possa ser feito. Então, por exemplo, nós podemos visitar os órfãos, isso é amor, isso é caridade. Né? Desprendermos do nosso tempo, da nossa energia, do nosso sorriso, levar uma lembrança para aqueles pequeninos que se encontram órfãos, carentes de uma figura paterna e materna, não é? Visitar as viúvas nas suas tribulações, né? Ou seja, aquelas mulheres que perderam seus maridos e que agora se encontram sozinhas para cuidar da casa, das crianças, e que necessita de um amparo, necessita de uma força. Né? Esse, o mais importante de todos, que é o de perdoar. Né? Tanto que o Cristo, ele deixa bem claro que, embora seja mais difícil, não é impossível de exercer essa caridade, que é o do perdão. Né? Tanto que lá na cruz, mesmo tendo recebido todos os apodos possíveis, né, que um ser humano poderia receber, perseguições, calúnias, agressões físicas, ele ainda faz uma oração antes de desencarnar, justamente por todos aqueles que foram seus algozes. Então, ele comprova para nós que um encarnado pode sim perdoar, né? E que todos nós, né, precisamos justamente conhecer isso dentro de nós, nosso poder de perdoar. Né? E outras formas de caridade, outras formas de emanação do amor. Tive fome e me desses de comer, né? Ou seja, fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que outros nos fizessem. Ou seja, se eu me encontrasse numa situação de penúria material, em que até mesmo me faltasse o alimento físico para o corpo, né, e alguém viesse então e me entregasse esse alimento, como é que eu me sentiria? Né? Se eu me sentiria bem, então claro que o outro também vai se sentir bem. Então disso resulta que nós devemos sim, né, auxiliar, levando alimentos aos moradores de rua, às pessoas que têm necessidade.
até mesmo água, né? Por incrível que pareça, né? Algo que é tão básico e tão fundamental, muitas pessoas necessitam. Estive nu e me vestistes, não é? Estive doente e me vestes me visitar. Ou seja, nem sempre, né, a caridade e o amor se faz através de uma doação material. Muitas vezes o que nós podemos fazer é apenas doar o que? O nosso tempo, os nossos ouvidos, a nossa atenção a alguém que nós nem conhecemos. Né? São tantos os doentes que se encontram nos hospitais, cujas famílias não podem visitá-los porque moram longe. Né? Então, ou seja, realizar esse trabalho desprendido é, por demais, caridade. E aqui algo de interessante a observar é que, como Deus é bom, né? Ele estabelece as suas leis, mas ao mesmo tempo ele dá meios de cumpri-las. Ou seja, mesmo o doente ali, que a priori também não pode visitar um outro doente, ou não pode fazer a doação de um alimento, ou não pode visitar um órfão, mas ele ainda pode fazer uma oração por alguém mais necessitado que ele. Né? Ou seja, ainda assim, nessa condição, tem condições de realizar as leis de Deus, né, através da oração. Então, comprovando justamente o que acabamos de comentar, né, que Deus estabelece as leis, sendo elas muitas, mas a lei de amor e caridade, e ele dá os meios de cumpri-la ao mesmo tempo. Estive na prisão e viestes me ver. Todas essas formas foi o Cristo que disse, né? E ele inclui justamente aqueles até mesmo que pecaram contra as leis de Deus, né? Ou seja, que estão em desalinho às leis de Deus. Ele os inclui para resgatá-los. Então, a ideia de Deus não é exterminar o pecador, e sim a sua reabilitação. Né? Então, olha só que maravilha que é Deus, né? E que os espíritos superiores, claro, que se conheceram, entenderam justamente isso, né? E passaram justamente a realizar isso, ou seja, amor e caridade até mesmo aos criminosos. Então, é claro, o que nós devemos fazer com o Evangelho, então? Em primeiro lugar, exemplificá-lo no nosso dia a dia. E isso não se dará do dia para a noite. Né? Isso é um tempo que decorre, que será paulatinamente, deverá ser ocorrendo. É um esforço interior que cada um de nós deve ter para conosco, para que isso se dê. Não é? Na natureza, nada dá saltos, mas o mais importante é que nós venhamos a fazer esse esforço, né? Colocarmos a nossa vontade para essa transformação interior, para esse autoconhecimento. E outra coisa que nós devemos fazer então com o Evangelho segundo o Espiritismo é justamente a sua divulgação. O Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos instrui o seguinte, que a maior caridade que se pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos dar de presente, né, para, enfim, as pessoas que amamos, quem nós quisermos. Nós podemos fazer palestras, gravar palestras, pelo computador, enviar, por exemplo, links de palestras em sites de vídeo que falam que falam do Evangelho segundo o Espiritismo, conversas entre amigos, através das diversas mídias, algumas aqui até já não existem mais, né, como a questão aqui do Blu-ray, do DVD, do CD, né, daqui a alguns anos vai ser até uma peça de museu. Mas, enfim, nós podemos e devemos fazer também essa divulgação através da retransmissão das informações desse evangelho. Mas o mais importante é o quê? É sabermos bem, né, que a comunicação ela é relevante, mas ela assim, é 10%. Né? Agora, que a prática é mais importante. Ou seja, a transformação moral, a transformação interior, ela é mais relevante.
Então, bom, concluindo então a nossa palestra de hoje, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras da codificação espírita, nós gostaríamos de dizer o seguinte, que Deus, né, aqui no Ocidente nós chamamos de Deus, mas em alguns outros povos utiliza-se uma outra denominação para essa força maior, essa inteligência que está acima de nós, né, quanto individualidades ou como coletividade humana, ou até mesmo como espíritos. Esse algo que nós não sabemos o que é, nós temos algumas noções, né, mas que a gente já por dedução já consegue ter uma noção, pelo menos um certo caminho do que pode ser, né? E é justamente através das suas características, né? Ou seja, que Deus ele é todo amor, né? Ou seja, se nós somos amor, Deus é todo, é o único que pode ser todo, ou seja, completo, né? Porque nós, embora ainda tenhamos alguns lampejos de amor, né, pequenas centelhas de amor, ainda assim ela estará incompleta, enfim, não será emanada na totalidade, que só Deus o pode. E Deus assim é também todo justiça, não é? Ele é suprema inteligência, também eterno, ou seja, não teve início, não teve fim, não terá fim, ou seja, algo que nós não temos noção. Perfeito, né? Ou seja, nós podemos fazer algo perfectível, mas perfeito somente Deus, imutável, né? Ou seja, as suas próprias leis estabelecidas nunca vão mudar, imaterial, então aquela figura de Deus como um velho de barba branca, né? Não, isso daí é uma alegoria, né? Ou seja, o homem plasmando aquilo que ele não conhece, a sua imagem e semelhança. Mas que, claro, Deus é transcendente a isso, né? É algo que nós não temos noção do que seja. Único e onipotente, ou seja, não pode haver dois deuses na vida tal qual nós a concebemos. Porque se assim o fosse, haveria, em certo ponto, algum, digamos assim, pensamento duplo, né? E isso não pode ocorrer. Então, existe apenas um único Deus. E esse Deus que é maravilhoso, que ele ama todos os seus filhos, o que ele faz? Ele disponibiliza o conhecimento, né? Ou seja, a luz que aclara o caminho dos seus filhos que estejam encarnados e que também estejam desencarnados, de uma forma gradual, né? Ou seja, ele sabe que nós estamos com os olhos ainda fechados, né? Para a luz, então ele não coloca lá um holofote de uma vez que pode até mesmo cegar, né? A esse pequenino que está ainda com os olhos fechados. Não, ele põe a luz bem fraquinha, né? Aí ele vai aumentando essa luz conforme há essa possibilidade. E é assim que tem ocorrido para a humanidade, de encarnados e também os espíritos desencarnados, durante o tempo. Então veio lá primeiro com Moisés, né, aquela luz bem fraquinha, depois veio o Cristo, já ampliou bem essa luz, e hoje nós temos a doutrina espírita que já acende ali a luz do ambiente de uma forma bem intensa, não é? E esses conhecimentos que o Cristo, então, que Deus, perdão, melhor dizendo, envia para a humanidade, não são necessariamente os conhecimentos das chamadas ciências positivas, ou seja, a química, a física, a política, a administração, a matemática, a biologia. Esses conhecimentos, eles são relevantes? São. Né? Eles preparam a mente para um engrandecimento interior de lógica, de razão, de amplitude no pensamento, mas que ela sozinha não é capaz de trazer a verdadeira felicidade para o espírito imortal, né, para o encarnado. Né? Tanto é verdade que nós vamos ver diversas pessoas que são graduadas em muitas dessas ciências,
tem ali títulos de mestrado, doutorado, livre docência em uma delas, mas que ainda assim demonstram, né, uma dificuldade muito grande no sentido moral, né? Então, ou seja, é como se fosse numa balança, né? Todas essas ciências positivas que Deus também permite que a humanidade tenha acesso, por si só, ela não traz o equilíbrio, ela não traz a felicidade verdadeira. É necessário o quê? Um contrapeso. E esse contrapeso vem justamente, então, com a boa nova, ou seja, com o evangelho do Cristo, que traz a moral, a ética, né? Ou seja, traz as leis de Deus do amor e de caridade, que são fundamentais para equilibrar o ser, né? Como Jesus bem demonstrou, ele foi assim um administrador por excelência, um político dos mais bem preparados, um biólogo dos mais conhecedores, né? Detentor ali provavelmente de títulos honoríficos, né? De medicina, porque afinal de contas ele demonstrou todas essas técnicas na prática quando esteve encarnado. Porém, ele deixou bem claro que todas elas eram, digamos assim, ferramentas, mas que o mais importante era o que movia essas ferramentas, que era justamente então o Evangelho, ou seja, o amor e caridade utilizando ferramentas para a sua execução. Não é? E essas leis divinas que estão contidas então, seja na Bíblia, com o Novo Testamento, mas principalmente hoje então, com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está ali dentro da doutrina dos Espíritos, que é a terceira revelação que o próprio Cristo trouxe à humanidade, né, havia pedido a Deus que enviasse para a humanidade. Ela é que permite, então, que situações, por exemplo, como estas, em que um espírito encarnado esteja ali em desalinho às leis de Deus, né? Ainda com pensamento de acúmulo além das necessidades, com atitudes de olho por olho, dente por dente, sentimentos materialistas, né? Conhecimentos pequenos ou nulos a respeito da lei de Deus, possa, em contato com justamente esse Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lei de amor e caridade, né, se transformar então para esse novo patamar, né, em que ele passa então a ter o compartilhamento, a indulgência, estar espiritualizado e ter um grande conhecimento então das leis de Deus. Então, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo é o que o próprio Espírito de João Batista aqui diz, né? Que nós, né, ensinaremos o sentido exato das parábolas, ou seja, os espíritos superiores, né, é que trazem justamente esse ensinamento das leis de Deus, né, que através do Evangelho do Cristo, explicando as parábolas. Até mesmo porque, novamente, assim como Jesus não veio destruir as leis, né, ou seja, de Moisés, o Espiritismo também não veio destituir o Cristo e muito menos Moisés da existência. Ele apenas engloba os dois, né? Ou seja, é um conhecimento que ele alarga os dois. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é sinônimo de Evangelho de Jesus, né? Ou seja, a Bíblia, né, o Novo Testamento, o Espiritismo, então, é apenas, basicamente, um sinônimo, né? Ou seja, ele apenas amplifica o esclarecimento do que está ali contido. E Deus, então, é como se fosse um pássaro, né? Um pássaro mãe, um pássaro que traz justamente o quê? O alimento para os seus filhos, né? E que ele serve isso de bandeja, né? Ele manda os seus filhos maiores, né, a entregarem isso aos filhos menores, como se fosse um banquete,
né, em que a salada, o prato de entrada, ele já foi servido, né? Então, a entrada ali com o Antigo Testamento já foi servido, a salada, então, já foi servida também com o Novo Testamento, e que hoje, então, nós já temos o prato principal, que são os conhecimentos, então, que estão contidos na doutrina espírita. Em uma, em particular, o mais importante deles, ao nosso ver, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que traz no seu conjunto, né, as leis de Deus, ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo quis nos dizer, quis nos informar que existe dentro de nós e que nós só precisamos, então, fazer essa busca interior, né, e emanar de dentro de nós para o exterior justamente esse conhecimento, né, essas atitudes, melhor dizendo. Justamente para nós, né, que estamos aqui nesse exato momento, para alcançarmos o que efetivamente é a verdadeira felicidade, que é o que todos nós buscamos, né? Então não é aquela dita felicidade momentânea de um carro novo, ou do emprego melhor, ou da casa maior, porque são contentamentos que passam com o tempo. Já a verdadeira felicidade que alimenta a alma é justamente então isso, né? Ou seja, nós conhecermos o que efetivamente é bem, o que efetivamente é bom, é pleno, é imaterial até mesmo, né? E que o que nos tornam felizes completamente, né? Que é o amor e a caridade. E é por isso que o Cristo disse, né, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Né? Por que ele disse isso? Justamente porque o Evangelho, que é a boa nova, que está, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que a tradução das leis de Deus, que, como Deus é imutável, né, também o é, né? Ou seja, suas leis também são. Então, como está em alinho a Deus, então por isso que, por mais que a Terra um dia venha a desaparecer, as suas palavras permanecerão para todo sempre. Então, com isso nós completamos, né, a palestra de hoje. Nós gostaríamos de agradecer muito por todos estarem aqui nos acompanhando até esse momento. Gostaríamos de desejar muita paz para todos. Vamos então alguns recadinhos antes de irmos para a nossa prece final. Bom, utilizamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, como fonte dos nossos estudos, daquilo que nós tentamos retransmitir, né, nos dá força também. As imagens utilizadas aqui na confecção, na elaboração desta apresentação foram todas colhidas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não seja, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, algum equívoco doutrinário, por favor também nos avise no e-mail que aparece na tela para efetuarmos as correções. Por fim, queremos recomendar alguns palestrantes e oradores espíritas que tomamos conhecimento num site de vídeos, né? Basta digitar o nome completo ali, que as suas palestras são boas, né? Até o momento, pelo menos, assim, refletem consolo e instrução à luz da doutrina espírita, então nós julgamos como recomendáveis, não é? Claro, são todos seres humanos, podem de repente falir a algum ponto, né? Até mesmo deixar, de certa forma, o espiritismo não na totalidade, mas talvez em parte, e depois retornar, né? Isso às vezes acontece. Mas de qualquer forma, as suas palestras têm um conteúdo doutrinário relevante, né? Então, por isso que nós gostaríamos de recomendar. Também pedir desculpas caso algum orador aqui não esteja relacionado, é porque nós não conhecemos ainda, né? Então, nos envie um e-mail, de repente, após análise, possa também ser incluído aqui nessa lista, tá bom? Então, com isso, nós vamos então à nossa prece para terminarmos, né, a palestra de hoje. Nós gostaríamos de convidar a todos a estar reunidos então em pensamento e em sentimento para nós fazermos uma vibração por toda a nossa humanidade, né, encarnada,
por todos os espíritos desencarnados que se encontram no plano espiritual. Nós gostaríamos muito mesmo de vibrar por todos, fundamentalmente aqueles mais necessitados de esclarecimento, não somente das leis que regem a matéria, mas fundamentalmente das leis morais, ou seja, do Evangelho do Cristo, né? Nós gostaríamos muito mesmo de vibrar fundamentalmente por estes que se encontram nessas dificuldades e que precisam dessa luz para que possam ser verdadeiramente felizes. Então, nós gostaríamos de entregar nas mãos de Deus esse nosso humilde pedido, né? E agradecer antecipadamente, porque, como Deus é todo amor, nós temos certeza de que certamente algo poderá ser feito. Então, com isso, né, nós agradecemos. Gostaríamos, então, por fim, de pedirmos licença à espiritualidade amiga para encerrarmos a palestra de hoje, agradecendo pelo auxílio, pela intuição, pela proteção que realizaram em nome do Cristo, a Jesus também por nos ter permitido estar aqui nesse momento, a Deus por tudo de bom que nos tem feito até hoje, nós também queremos agradecer e rogar então por fim que possamos estar aqui numa próxima oportunidade, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.